Oi pessoal, esse vídeo que eu vou gravar para vocês é para nós falarmos sobre a Era Meiji ou restauração Meiji que ocorre no Japão no século XIX. A restauração Meiji é um processo de restauração monárquica, tá? Que muda, portanto, o governo japonês e foi promovido pelas elites econômicas do Japão. Então, vamos lá. Primeiro ponto é nós lembrarmos que o Japão, até a segunda metade do século XIX, ainda era um país muito isolado, que vivia um processo feudal, né? Então político-econômico feudal, isolado de outros países, não realizava nenhuma comercialização com nenhum outro país, que é próprio do feudalismo, né? Onde essa economia é basicamente autossuficiente. Então, dentro desse Japão feudal, nós temos também o chamado shogunato, que foi a instauração de uma ditadura no Japão, controlado então por militares, chefes militares conhecidos como shoguns. Por isso a palavra shogunato, para se referir a esse governo ditatorial no Japão no século XIX. A família que estava no poder, a dinastia que estava no poder na época do shogunato, era a família chamada Tokugawa, tá? Que permitia e promovia essa política de isolamento do Japão com relação a outros países e, inclusive, havia um processo de xenofobia muito grande ali, que é a aversão aos estrangeiros, proibindo a entrada de estrangeiros no Japão e até mesmo os japoneses que estivessem vivendo em outros países, tentassem voltar para o Japão, não poderiam entrar. Havia essa política de isolamento total e essa xenofobia, podemos dizer assim, tá? Quando foi a segunda metade do século XIX, o mundo havia se transformado, né? A Europa em especial, os Estados Unidos da América, né? Ali na América do Norte, com grandes desenvolvimentos tecnológicos, conforme nós podemos observar no vídeo sobre revoluções industriais, onde eu coloco as principais características da primeira, segunda e terceira revolução industrial. E o Japão, até a segunda metade do século XIX, era economicamente atrasado com relação a esses outros países que haviam se transformado e evoluído tecnologicamente, tá? E por uma pressão da expansão desse capitalismo no mundo, principalmente esse capitalismo liderado pelos norte-americanos, o Japão acaba promovendo algumas mudanças dentro do país, a partir da segunda metade do século XIX, mais precisamente a partir do ano de 1868, e aí nós perceberemos que o Japão fará uma abertura econômica através da abertura dos seus portos, tá? Na década de 1850 começa essa abertura, tá bom? A partir de uma pressão, então, internacional, por conta de todos esses acontecimentos, desse contexto de industrialização no mundo e a expansão do chamado capitalismo comercial e industrial, com os avanços tecnológicos, e o Japão permanecendo atrasado até aquele momento. Então há uma pressão muito grande, principalmente dos Estados Unidos, para que o Japão abra os seus portos e comece a comercializar também com os Estados Unidos, tá certo? Dessa forma, insatisfeitas, as elites japonesas vão promover a derrubada da ditadura no Japão, do chamado shogunato, tá? E vão promover a restauração monárquica dentro do Japão, colocando no poder novamente um imperador, tá? O imperador Meiji é coroado a partir dessa restauração monárquica no ano de 1868, ou seja, segunda metade do século XIX. O objetivo das elites era o quê? Que a família imperial pudesse revogar a abertura dos portos que havia sido feita em 1850, alguns anos antes. Eles não querem essa abertura econômica, eles não querem essa relação com os Estados Unidos. Então, para as elites econômicas do Japão, a restauração monárquica foi uma tentativa de retardar esse avanço tecnológico e impedir que houvesse essa abertura econômica. Então, revogando, retornando, né, retrocedendo de alguma maneira. Queriam um retorno, então, da política do isolamento. Muitas mudanças serão feitas a partir
dessa restauração monárquica, conhecida como Era Meiji ou Restauração Meiji, tá? A queda do shogunato vai levar a um grande processo de transformação do Japão, a partir de alguns pontos. Primeiro, reformulação total da administração japonesa. Nós teremos então uma mudança na política administrativa desse Japão, uma modernização econômica nos moldes capitalistas, incentivo à industrialização a partir dessa segunda metade do século XIX com a restauração Meiji. Vão estipular a obrigatoriedade do ensino, que até então não era obrigatório no Japão, e tudo isso inspirado nos modelos europeus principalmente, tá? Que foram implementados no Japão a partir dessa segunda metade do século XIX. A restauração Meiji, no entanto, não ocorre de maneira pacífica, e isso a gente tem que deixar muito claro. Vai haver uma reação dos defensores do shogunato, né, que defendiam a ditadura e não concordavam com essa restauração monárquica. Então ocorre uma guerra, chamada Guerra Boshin, entre 1868, que ocorreu a coroação do imperador Meiji, até 1869, como uma tentativa de manter a ditadura no Japão. Grandes alterações foram feitas com a restauração Meiji. Por exemplo, o fim dos privilégios dos senhores de terras no Japão, que eram chamados daimyos, e também dos samurais, que eram os guerreiros. Porque durante o shogunato, os samurais principalmente tinham seus privilégios garantidos, inclusive mesmo se não houvesse guerra e eles não estivessem trabalhando, não estivessem em atividade mesmo assim eles tinham um soldo, um salário fixo. E isso eles vão perder com a restauração Meiji. Claro que vão ficar insatisfeitos, né? Nós teremos, a partir da restauração Meiji, uma interação linguística no Japão, porque até então o Japão tinha 2 dialetos diferentes, e aí o imperador Meiji vai achar por bem unificar, criar um idioma unificado, por isso que a gente fala em integração linguística no Japão. Vai haver uma substituição dos feudos, chamados Han, por prefeituras, conhecidas como Ken, né, dentro dessa política do Japão. As prefeituras teriam representantes escolhidos pelo imperador, tá? Então a gente vai perceber também uma reformulação com relação a isso. Reformulação total do ensino japonês com base nos modelos norte-americano e francês, tá? Um outro ponto importantíssimo foi a implantação do shintoísmo no Estado japonês. O shintoísmo era a religião tradicional japonesa. E a partir do momento que eles implementam o shintoísmo no Estado japonês, isso significa que o imperador, além de chefe político, se torna também chefe religioso, inclusive sendo visto como representante da maior deusa do shintoísmo, que era a deusa do sol, que nós chamamos de Amaterasu, tá? É uma mera curiosidade o nome da deusa, mas é até legal a gente saber, tá bom? Aqui em casa é difícil, gente, por conta do barulho da rua. Eu tô inteira trancada aqui, mesmo assim tem muito barulho, porque eu moro bem no centro, né? É muito movimentado. Embora estejamos em período de quarentena, né? As pessoas não entenderam ainda o que é isso. Bom, além disso, com a restauração monárquica da Era Meiji, nós teremos uma modernização, como eu disse, da economia do Japão, a partir de modelos de sucesso na Europa. Todos eles respaldados e baseados no capitalismo, tá ok? Essa expansão do capitalismo tem total relação com a Era Meiji. Quais são as maiores consequências, então, dessa restauração monárquica da Era Meiji? Nós temos o desenvolvimento e modernização da economia japonesa, como nós vimos, deixa de ser uma economia feudal para ser uma economia capitalista, o que é uma grande mudança e transformação política, econômica e social, e o desenvolvimento de um nacionalismo exagerado no Japão, que leva a tendências e busca de ambições imperialistas, desejo de dominar outros territórios, que vai causar muitas guerras, tá? Por expansão. E em pouquíssimo tempo nós veremos que o Japão se torna um dos países mais industrializados, uma das grandes potências do mundo,
O que é de se admirar, haja vista que até metade do século XIX o Japão era um país completamente isolado, com uma economia feudal, e em pouco tempo se transformou de maneira extremamente radical, podemos dizer, esse radical entre aspas, tá? Eu vou finalizar, esse vídeo ficou curtinho, mas eu acho que é bom porque é objetivo, assim fica fácil da gente entender por que ocorre a restauração Meiji, o que foi a restauração Meiji, que não é um processo pacífico e quais as consequências de fato para o Japão a partir do século XIX, tá ok? Eu vou desligar então o meu bichinho aqui, ó, que quer ficar no colo. Ai, gente, é uma loucura trabalhar de casa, né? A gente sempre trabalhou, mas não nessa intensidade. Um beijo pra vocês.